Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de Spark. A gente está vendo o Spark aqui para ciência de dados e aprendizado de máquina, e nesse vídeo a gente vai falar sobre carregamento de dados para ser utilizado aqui no Spark. Então, a gente está aqui no ambiente do Google Colab, vamos inicializar ele. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o mount do nosso Google Drive. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai utilizar o nosso Drive do Google como o nosso disco para a execução desse notebook. A gente está rodando o notebook e a gente vai utilizar o nosso Drive como um disco. E isso vai servir para a gente poder salvar a nossa base de dados nesse disco diretamente. Então a gente vai rodar aqui, ele vai perguntar se a gente autoriza a conexão do Google Colab com o nosso Google Drive. A gente vai ter que autorizar isso manualmente aqui, é só selecionar a sua conta. E ele vai linkar o Google Colab, ou seja, esse notebook que a gente está rodando, com o Google Drive. E a gente passa a utilizar o Drive diretamente como nosso disco para a execução do nosso código. Bom, feito a conexão, o Drive passa a estar montado aqui, como vocês podem ver. Então, esse aqui é o meu Drive, né? O Google Drive conectado aqui diretamente no nosso Google Colab. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com a base de dados chamada de New York TLC Data. O que essa base de dados é? Ela é um registro de viagens, né, de corridas de táxi, não só táxi, na verdade, ele acaba englobando um conjunto de corridas que também incluem carros de aplicativo, aqui, por exemplo, o Uber e o Lyft, dentro da cidade de Nova York. Esse aqui é um belo exemplo de Big Data, tá? Eu estou deixando o link aqui para você poder visitar. Se você clicar aqui no link, ele vai dar o aviso de redirecionamento, é só a gente ir para lá, é um site seguro, pode ficar tranquilo. Esse aqui é a página dos dados, fica à vontade para visitar a página, ler sobre essa base de dados, mas basicamente ele é uma base de dados que representa ali os dados das viagens dos táxis, dos carros, né, de aplicativo também. Aqui você tem as bases de dados por ano sendo separadas. O arquivo é em formato Parquet. Formato Parquet é um formato de dados colunar que otimiza o armazenamento de Big Data, né? Ele é uma extensão de dados que otimiza seu armazenamento e, portanto, você passa a poder trabalhar com Big Data. E aí ele explica aqui, né? Yellow, Green Tags, Strips, Record. Fica à vontade aqui para explorar um pouco mais, entender um pouco melhor sobre essa base de dados. A gente vai carregar ela e vai ser mais fácil de entender quais são as informações que tem nela. Bom, voltando aqui para o Google Colab, vamos carregar esses dados. Eu vou passar exatamente o link do arquivo Parquet lá daquele site que a gente exibiu. Vou utilizar aqui a biblioteca Request para poder recuperar esses dados. Eu estou utilizando aqui, perceba, o parâmetro StreamTrue. Por que eu faço isso? Essa é uma forma de você lidar com Big Data. O que o StreamTrue vai fazer? Em vez dele carregar tudo na memória de uma vez só, o StreamTrue ele vai autorizar que o request seja feito em pequenos pedaços. Essa é uma boa prática de você realizar o carregamento de Big Data, né? Às vezes, o tamanho dos arquivos individualmente são muito grandes. E aí você pode ter problema na hora de carregar esses arquivos para sua máquina, né? E aí aqui é só o nosso output, é o local que a gente vai salvar essa base de dados. A gente vai inicialmente carregar só um mês aqui do ano de 2024. A gente vai criar aqui uma pasta, estou rodando o comando bash aqui, diretamente no Google Colab. É possível, basta a gente adicionar a exclamação. Eu vou criar uma pasta Spark aqui no nosso content, só para facilitar a nossa organização, né? A gente trabalhar diretamente aqui. E aí, é só a gente salvar localmente o arquivo que a gente chamou. E a gente vai fazer isso, como eu comentei, em pequenos pedaços, em pequenos chunks, que a gente chama, né? Então ele vai iterar, né, em pequenos chunks. A gente já está passando aqui um tamanho de 8.000 bytes, como chunk size. E aí ele vai iterar sobre o conteúdo do response, que a gente passou lá do comando get do pacote request. E aí ele vai escrever cada um dos chunks. Como a gente está com o StreamTrue, ele só vai carregar em memória cada um dos pedaços na medida em que a iteração for sendo chamada. Essa é uma boa prática, como eu falei, de Big Data. Ele está dando como não definido, claro, né? A gente não rodou aqui, eu só expliquei o código e não rodei. Então, vamos definir aqui o caminho, fazer o request, fizemos StreamTrue, criamos a pasta, agora sim ele vai ser capaz de carregar. Como a gente está fazendo só de um mês, ainda não é um conjunto de dados tão grande assim, mas vocês vão ver que, mesmo sendo apenas um mês, ele já é bastante grande, já é bastante considerável. Bom, carregamos os dados, ele já está local aqui, vamos ver, Spark, está lá o nosso CSV. Feito, vamos inicializar a nossa seção do Spark e vamos passar o caminho da base de dados que a gente vai trabalhar nele. Bom, agora a gente vai criar o nosso data frame, né? O data frame Spark, passando o caminho do arquivo. A gente vai passar o formato Parquet, a gente viu na documentação que ele tem a extensão com Parquet. Vamos passar a opção para ele inferir o cabeçalho. Essa base de dados já vem com
os headers, né, os cabeçalhos, o nome das colunas, e vamos pedir para ele fazer a inferência do esquema. Vamos carregar isso e vamos printar agora o esquema aqui da base de dados. Então, como vocês podem ver, né, o próprio comando de inferSchema foi capaz de identificar naturalmente, pode ter algum tipo de equívoco nessa inferência que ele faz. Então, isso é natural, né, e é da própria rotina da ciência de dados, né, a gente ajustar, inclusive ajustar os tipos de dados para a finalidade que a gente vai utilizar, né? E aí ele traz, né, diversas colunas ali. E aí a gente tem aqui as colunas, vendo o ID, segundo a documentação, é o código do provedor desse conjunto de dados. Aí você tem aqui uma informação interessante, né, que é o date time do momento em que a corrida começou, que é o pickup, e o momento que a corrida terminou, que é o drop-off. A contagem de passageiros, a distância da corrida, enfim, tem diversas outras características que vão definir aqui essa corrida e que, como vocês podem ver, pode ser utilizado de infinitas formas, né? Vamos dar uma olhada nos dados, efetivamente. Vamos chamar o show do DataFrame. Aqui, como vocês podem ver, essa é a base de dados, né? Então, contagem de passageiros é um integer, trip distance, aqui está em miles, né? É um float, ele reconhece como double, e as diversas colunas, né? Aqui o preço da corrida, né? Tipo de pagamento, enfim, tem diversas características que a gente vai poder explorar aqui nessa base de dados. Para vocês terem uma noção do tamanho desse conjunto de dados, vamos chamar aqui o número de linhas, vamos chamar o count, e também o número de colunas, vamos chamar o columns. Então, para um mês de 2024, a gente tem quase 3 milhões aqui de registros, né? 2.964.624 registros. É bastante linha. Bom, vamos dar um Spark Stop aqui. Agora eu quero fazer uma outra abordagem. A gente fez esse carregamento de dados em relação a um mês. Mas como a gente quer utilizar uma base de dados bem grande, realmente grande, o que a gente vai fazer? Vamos retornar um conjunto de mais meses. Vamos retornar aí talvez um ano de base de dados. Quer ver, um mês aqui corresponde a mais ou menos 2 milhões, quase 3 milhões de linhas. Vamos retornar um ano de dados dessa base. Bom, a gente vai criar aqui uma função que automatiza aquele request que a gente fez, para ficar um pouco melhor, né, de iterar sobre os diversos meses. Cada mês corresponde a um link lá no site da base de dados. Então aqui ele basicamente está automatizando a forma de fazer aquele request que a gente fez, né? E adicionando algumas camadas aqui para ver se não vai dar nenhum tipo de erro. Em seguida, a gente vai inicializar uma outra sessão Spark. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai implementar, utilizando os recursos aqui da biblioteca datetime e dateutil, uma data de referência, uma data inicial, e a gente vai iterar um conjunto de meses. A gente vai utilizar o relative delta e vamos utilizar o parâmetro meses, e a gente vai iterar para um conjunto de meses, para ele poder iterar nesse objeto datetime que a gente está passando aqui, em termos de meses. Isso vai ser passado para o link da base de dados, que faz a referência por meio de um datetime. E aí a gente carrega isso de maneira iterativa, ou seja, eu só defino aqui a janela. Vocês podem explorar isso, diferentes janelas. Tenha muita atenção, porque se você utilizar um range de data muito grande, você pode ter algum tipo de problema em relação ao esquema da base de dados, tá? Porque ao longo dos anos, né, é natural que as bases de dados elas vão alterando, vão adicionando colunas, vão adicionando parâmetros, né? E aí você pode ter um problema aqui. Vamos lembrar que o Spark Data Frame, ele utiliza uma tipagem rígida para as colunas, né? Os dados são estruturados. Então, se um esquema não bater com outro esquema em relação aos meses, você vai ter um problema na hora de unificar essas bases de dados. Então, inicialmente, o que ele vai fazer? Ele vai carregar cada um dos meses, vai criar uma lista aqui dos caminhos que a gente vai poder recuperar esses meses. Vamos executar aqui. Ele vai fazer o download de cada um deles. Bom, fez o carregamento. Temos todos os dados aí dos últimos 12 meses, né, com relação à nossa data de referência lá, carregados. Agora a gente vai carregar isso para um Spark Data Frame único. Perceba que eu estou passando aqui como um parâmetro de carregamento para o Spark Data Frame o file paths, que são um conjunto de dados. Então, aqui no Spark você pode fazer isso. Eu estou passando um conjunto de dados e ele vai interpretar como um Spark Data Frame único, certo? É claro que tem que ter aquele cuidado que eu me referi ainda há pouco, né? Esses dados eles precisam ter o mesmo esquema, tá? Senão você vai ter problema, porque ele não pode ter incompatibilidade de tipos entre uma base de dados e outra. Então, eu posso carregar agora ele. E, finalmente, a gente vai dar uma olhada aqui. O esquema a gente já viu, vamos dar uma olhada nesses dados. Vamos retornar os 5 primeiros dados aqui. Está tudo certo, é exatamente os dados que a gente viu anteriormente.
porém aqui está começando lá em 2023, né? Outubro de 2023. Vamos ver o tamanho desses dados agora que a gente tem uma janela muito maior, né? Uma janela de 1 ano praticamente. Então, olha a dimensão desses dados. Agora a gente foi para 38 milhões de registros, tá? Então, a gente começa a ter uma noção do que é o Big Data e como o Spark consegue trabalhar com uma base de dados tão grande. Vocês podem ter tido a impressão de que tudo isso foi executado de uma forma muito fácil, mas é que a gente está utilizando o Spark, tá? A gente baixou esses dados localmente, vocês podem ver, tá cada um dos arquivos Spark de cada um dos meses aqui, tá certo? A gente está utilizando a conexão aqui com o Google Drive e ele carregou tudo isso num objeto só. Por quê? Porque embaixo do Spark Data Frame está montado um RDD que cria essa interface de dados de maneira distribuída. Eu vou dar um exemplo de como isso acontece. A gente viu nos vídeos anteriores que existe a possibilidade de a gente converter o Spark Data Frame em Pandas Data Frame. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente demonstrar a limitação de utilizar bibliotecas como, por exemplo, Pandas, em relação a utilizar um Spark Data Frame quando a gente trabalha com o Big Data. Aqui a gente tem 38 milhões de registros. E o que eu vou fazer? Eu vou converter o nosso Spark Data Frame em um Pandas. A gente viu esse comando anteriormente. Só que antes, apenas para a gente ter uma noção, eu vou fazer o seguinte. Eu vou limitar o conjunto de dados, eu vou chamar o comando limit, eu vou limitar a 10 mil registros apenas. A gente tem 38 milhões, vamos retornar apenas 10 mil. E aí eu vou passar to Pandas, vou converter ele to Pandas. E vou imprimir esse resultado. Eu estou colocando dentro do bloco try aqui, vocês vão entender por quê. Vou rodar aqui e provavelmente eu não vou ter problema. E não tive, né? Por quê? Porque 10 mil registros não é problema para o Pandas. Vamos olhar esses dados aqui de maneira individual. Qual o nome dele? PandasDF. Então, tá aqui, né? O Pandas convertido. São apenas 10 mil registros. Bom, foi fácil, né? Eu poderia usar Pandas, então, para esse conjunto de dados. Vamos ver? Eu vou tirar o limit. Como eu tirei o limit, agora ele vai tentar converter tudo para o Pandas. O que a gente conversou no vídeo anterior? No Pandas, ele vai carregar todo esse conjunto de dados, os 38 milhões de registros, para a memória. E aí, muito provavelmente, a gente vai ter algum probleminha aí. Vamos ver? Eu vou deixar o vídeo gravando, não vou cortar não, para vocês verem que ele vai tentar carregar tudo. E aí, ele terminou de carregar aqui e olha o que ele está me dando aqui. Erro. Pois é. Como a gente capturou aqui num bloco de try except, o try não pôde ser executado, né? E o que não foi executado? O toPandas não foi executado. Inclusive, olha o que ele faz aqui. Ele interrompe a minha conexão. Ó. Ele diz, o erro mostra pra gente que não há uma conexão. Ó. Py4j, que é exatamente o pacote que a gente faz a conexão Python com Java, não pôde responder. Isso aqui, um dos erros possíveis é o erro de exceção de memória. Então é só para vocês verem que quando a gente trabalha com um conjunto de dados grande dessa maneira, o Spark é a ferramenta que você vai ter que utilizar para poder realizar as suas transformações, as suas análises. Inclusive a gente pode utilizar aprendizado de máquina e a gente vai ver nos próximos vídeos exatamente essas funcionalidades. Por esse vídeo foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.